cá estamos novamente diante da bênção e da maldição para que possamos fazer a nossa escolha. Na palavra de Deus tem vários momentos como este, o que nos mostra que a vida é cheia de bifurcações, onde teremos que optar entre fazer o certo e aquilo que não é tão certo, resumidamente, o errado, para não ficarmos com palavras doces. Então, vem comigo neste vídeo porque existe um segredo nessas maldições especificamente. Porque era uma vez, se você me ouvir, e estamos quase terminando o livro de Deuteronômio, que é o último discurso de Moisés antes do povo entrar na Terra Prometida. E como nós sabemos, estamos recordando todas as leis, tudo aquilo que foi passado ao povo de Israel, mas nessa parte específica do discurso, Moisés está também falando sobre o futuro, sobre o que os israelitas farão quando entrarem na terra de Israel. E o interessante aqui nesta paraxá é que existe uma sequência de maldições para o caso de o povo não ouvir as instruções de Deus. Mas o que nós não sabemos, por não compreendermos o hebraico, é que da forma que essas maldições estão escritas, se mudarmos ali a disposição do texto, elas automaticamente se transformam na bênção contrária à maldição que está ali descrita. E a tradição também nos conta que na Torá oral, que é a Torá ditada por Deus para Moisés, antes de cada uma dessas maldições que estão escritas na Torá escrita, foram proferidas as bênçãos, que são o oposto a essas maldições. Este texto dessas maldições, para você conferir depois, está em Deuteronômio 28, dos versículos 15 ao versículo 68. Então, leia ali todo este trecho e pense em cada maldição, mas reforçando ali a bênção oculta dentro daquilo que está escrito. Porque nós sabemos que a maldição só alcançaria o povo de Israel, a maldição só nos alcança se nós não ouvirmos as instruções de Deus. Então é simples, não é fácil, mas é simples nós evitarmos tudo isso de ruim, ouvindo aquilo que Deus tem para nos dizer. E como eu disse antes, estamos sempre nessa bifurcação, tendo que escolher seguir ou não seguir a voz de Deus, seguir ou não seguir o que é ético, o que é bom, o que é correto, e como é que nós nos posicionamos no nosso dia a dia. E dependendo de como é a sequência das nossas escolhas, é que a nossa vida vai sendo traçada. Ela é o reflexo de nossas escolhas passadas. E as primeiras pessoas que nos auxiliam neste processo, que nos ensinam parte desse discernimento que nós vamos levar para o resto da vida, são os nossos pais. Lembrando de como eram essas instruções de nossos pais para nós, ou pelo menos a maior parte deles, elas enfatizam mais o lado negativo do que o lado positivo. Pensa aqui comigo, se você sair sem blusa neste frio, você vai ficar doente. Se você andar com aquela fulaninha, vai ficar igual ela. Seja lá como a nossa mãe identificou que essa fulaninha era. Mas você vê que é sempre o negativo que fica em evidência, mas se nós andarmos com blusa no frio, nós ficaremos saudáveis. Se nós não andarmos com más companhias, nós nos manteremos íntegros, porque as companhias, um parêntese aqui,
nós sabemos que elas ou nos elevam ou nos trazem para a ladeira abaixo. Então, vigiemos com quem nós dividimos o nosso tempo. Mas, voltando, a ênfase das instruções, elas são mais do negativo. Acho que para a gente temer um pouco ali as consequências. E por causa disso, a Torá escrita, o livro de Deuteronômio escrito, registrou o lado negativo dessas advertências. Mas, como eu disse, existe ali dentro a bênção escondida. E eu quero chamar aqui a sua atenção para um versículo, porque este versículo chamou a minha atenção e eu vou compartilhar aqui com você, que é Deuteronômio 28, 28. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Olha só como é grave esse tipo de consequência de ações, aliás, de não ouvirmos a voz de Deus. Quando escolhemos por não respeitarmos, entendermos que Deus não existe, que a palavra dele é um negócio que não tem nada a ver com a nossa vida, ou a nossa busca espiritual, seja ela qual for, nós temos nossa intuição, nós temos formas de saber quando nos dedicamos a isso, formas de saber aquilo que o alto quer nos comunicar. E se não seguimos isso, na medida que vai passando o tempo, nossa mente vai ficando embotada, ela vai enlouquecendo. Se nós observarmos o mundo é muito doido, porque o mundo não está muito aí com esses valores elevados. E as pessoas têm certeza que elas estão certas. Como massa, como nação, estamos errados. Não individualmente, cada um tem a sua busca e buscando espiritualidade, a gente eleva não só a nós, como aqueles que estão à nossa volta e acabamos elevando a energia da nação, do planeta, enfim, tem tudo isso. Mas, olhando assim, não precisa nem de muita lupa, o mundo está doido. E nós vamos conversar com as pessoas e elas não acham que precisam rever os seus conceitos. Por quê? Porque, como disse esse versículo, as pessoas estão loucas, cegas e com o espírito perturbado. Mas se formos olhar dentro deste versículo a bênção que está escondida, ficaria mais ou menos assim: o Senhor curará a sua mente, tornando-a sã, te dará uma visão clara e um espírito inabalável. Então essa é uma das várias bênçãos que estão ocultas em todos esses versículos dentro desta paraxá da semana, mais especificamente o capítulo 28 de Deuteronômio. E eu quero compartilhar ainda uma última coisinha aqui com você. Como você sabe, a fé judaica não tem como um objetivo final a nossa vida terrena, mas o mundo vindouro. E todas essas bênçãos ou maldições descritas nesta paraxá referem-se a esse mundo, ao nosso mundo material. Então, se nós ouvirmos a voz de Deus e alcançarmos todas essas bênçãos, essa não é a nossa bênção final. Da mesma forma que se não ouvirmos e, infelizmente, não desfrutarmos das bênçãos, mas o contrário delas, essa também não é a punição final. Mas, cumprindo todas essas bênçãos, a nossa vida se torna tão leve, tão tranquila, que nos proporciona tempo e mente e alma e emoções para que nós possamos buscar o espiritual, que é o nosso objetivo. Agora, se nós estivermos mergulhados nessas maldições, nós não temos nem cabeça e nem tempo, a vida fica pesada e assim nós não conseguimos buscar o espiritual. Então, Deus já nos diz como é que nós temos que viver, observando a palavra dele, para que nós tenhamos uma vida leve
que nos proporcione buscar a espiritualidade e assim plantarmos mais sementes para que colhamos lá no mundo vindouro quando chegar o nosso momento. E também, ouvindo a palavra de Deus e seguindo as suas instruções, vendo a nossa vida caminhar de acordo com essas bênçãos, nós percebemos que estamos indo pelo caminho certo. Caso nós estejamos caminhando e sempre tropeçando em alguma coisa, e algo dessas maldições descritas acaba vindo em nossa vida, é um sinal de que nós devemos olhar para nós e corrigirmos os nossos caminhos. Então, observando por este lado, as maldições não são uma maldição propriamente dita, mas elas são um farol, um lembrete para que nós voltemos para o caminho em que estávamos trilhando anteriormente. Que nós possamos então ouvir a voz de Deus através da nossa própria vida também, observando aquilo que nós estamos colhendo, os frutos daquilo que nós plantamos lá atrás. E se estivermos colhendo coisas assim meio esquisitas, que possamos mudar o nosso plantio para que venhamos a colher coisas boas, termos tempo de buscar a nossa espiritualidade e nos prepararmos para o mundo vindouro. Mas independente da fase em que você se encontra, seja ela essa fase da leveza que te proporciona liberdade para buscar mais ao Criador, ou se ainda não alcançou este degrau na sua jornada, existem coisas que são rapidinhas e que não tomam muito tempo, como, por exemplo, deixar aqui o seu like, se inscrever neste doce canal, compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama e eu te espero aqui na próxima página.